Este é o podcast A Pitonisa Lê, que fala sobre literatura, espiritualidade e o feminino. O sexto episódio vai falar sobre a carta O Diabo, que será apresentada sob inúmeros desdobramentos. Oi, gente, estamos de volta, Estamos de para aqui volta. no nosso podcast, no nosso finalzinho de inverno e começo de primavera, né? Primavera prometendo novos ares, novos tempos. E a gente vai dar sequência à nosso bate-papo, nossa conversa com os arcanos maiores do tarô, né? Hoje nós tiramos uma carta aqui, escolhemos, acordamos, né? Que é a carta de número 15, a carta do Diabo. A gente está olhando para o tarô de Marselha, né? Quem estiver aí acompanhando a gente, depois quiser dar uma olhada, vai estar na capinha, né, do nosso episódio também. Enfim, né, muita coisa para falar do diabo, mas a gente não vai ter esse tempo todo, mas só para comentar um pouco antes da gente conversar, né? O diabo tem essa representação da figura central, né? Que é uma figura que tem umas asas que parecem asas de morcego, né, gente? Acho que mais ou menos Sim. lembram essa representação. Coisa de dragão É, também. dragão também, né? Ela está central e tem duas figuras, né, laterais. Essa figura central tá em cima de uma espécie de pedestal, Pega né, uma espada. segura uma espada e tem duas figuras laterais que parecem um pouco servos, né? Um pouco à mercê e submetidas a essa figura central, né? Então, assim, para além do tarô, acho que a gente tem uma representação do mundo ocidental, né, judaico-cristão, do diabo, essa figura, né, que é associada ao anjo Lúcifer também, né, então, que seria esse habitante do submundo, né, habitante da terra, muito ligado à figura do mal, né, das tentações, do pecado, enfim, toda essa carga simbólica na figura do diabo. Mas no caso do tarô, né, a gente pode pensar também, estávamos conversando um pouquinho antes, né, como o diabo muitas vezes aparece para que a gente preste atenção para o bem e para o mal no nosso ego, né, na nossa vez, na nossa autoimagem, né, prestar atenção para os nossos prazeres, nossas prioridades, né? Então aí acho que tem duas palavrinhas que a gente pode pensar e conversar, né? Tanto ela pode ser, essa carta pode ser associada ao egocentrismo, né? Essa ideia de você em primeiro lugar, nesse sentido um pouco mais, talvez violento, né? Um pouco mais agressivo, mas também num certo resguardo de si, né? De prestar atenção em si, e às vezes a prioridade é boa também. Quando a gente está muito imerso, né, nos coletivos que demandam muito da gente, eu acho que a figura do diabo também nos guia. Ó, preste atenção, né? Em você. Coloca você também no centro das coisas. Cadê seus desejos, né? Onde estão as suas vontades? Então acho que o diabo chama atenção para isso. E aí acho que a gente pode conversar, né? A partir disso, o que vocês acham dessa imagem que carrega esses simbolismos todos, né? Da questão Ela é uma, do uma, judaico-cristã, né? Do mal, enfim. uma imagem muito impregnada, né? A judaico-cristã do que é bom e o que é ruim, né? O diabo é sempre. Tem uma história interessante que eu lembrei agora que quando eu comecei a frequentar a Umbanda lá na Tenda São Jorge, o primeiro tem um ponto de ser Lúcifer, né? Que fala que Ah, é Exu, isso né? é. E a primeira vez que eu escutei, que agora com certeza eu não vou lembrar, o seu Lúcifer, eu falei, gente, eu fiquei meio assustada, sabe? É porque eu fui formada na Igreja Católica, como todos os ocidentais, né? Nós somos imersos, né? Na questão judaico-cristã, da culpa, né, do castigo, eu falei, gente, estão falando de ser Lúcifer. Mas Exu tem esse lugar, né? E eu achei interessante, que o Lúcifer é um anjo que caiu, né? Que tem a sua queda, né? Mas que tem, quando a gente fala da questão dos prazeres, quando a gente fala da questão sensorial, do materialismo, de correr atrás, né? Essa sede, né, pela essa questão material,
E aí vem os dois lados, que ou você se sente culpado, porque aí você tá indo contra, né, tudo. Não, você tem que doar, você tem que fazer o bem, você tem que prestar solidariedade, você tem que esse que é o lugar. E aí você esquece de você, né, Isso. dessa questão egóica, né, que o ego é fundamental, né, ninguém Claro. vive sem ego, né, o que a gente tem é que trabalhar o ego, né. É. E aí tem essa dualidade do diabo, né? Porque a gente tem o diabo dentro da gente, né? Sim. O tempo todo, né? Nossa, você falando disso, o Marcelo também conectando na fala inicial, né, dessa questão dos prazeres, e você falando de Exu, lembrei novamente de algo que eu já citei num dos episódios que eu não lembro, que é Asas do Desejo, do Wim Wenders, que eu lembro nitidamente do anjo caído, né? O É anjo, isso aí. o sonho de todos, né, que seria viver uma vida angelical, em que é uma vida de elevação, em que não haveria pecado, não haveria destruição, e aí ele cai, né, ele se materializa, e aí vive o materialismo, né, vive os prazeres, mas também vive as dores. Então tem aquela história também, aquela ilusão de que você sai da matéria e você vai ser eximido do sofrimento, sim, mas você também vai ser eximido dos prazeres. Então, acho que o diabo é uma carta muito sedutora, porque ela nos convida a pensar, esses prazeres são importantes. A grande questão que a gente talvez esteja vivendo hoje é aonde colocar esses prazeres na nossa vida, né? Eles precisam estar na frente, a ponto de manipularmos as pessoas para obtermos esses prazeres de todas as ordens, né? Mas eu acho que não, acho que essa dualidade de trabalhar o pé no chão, mas também a cabeça, né, na ajuda ao próximo. E aí essa carta, a imagem dessas duas crianças, talvez umas figuras infantis, ligadas pelo pescoço com uma corda, e as orelhas delas parecendo meio gnomos, né, ou meio diabinhos mesmo. A primeira representação, quando você vai fazer fantasia de diabo, é colocar as orelhinhas, né? E os chifrinhos, né? E o que eu achei curioso é que a leitura do Tarô de Marcélia não traz o tridente do diabo, que talvez seja uma leitura muito cristã, né? De trazer aquela... Não, ele tá com uma espada. Que é o tridente Exu usa, o tridente, pois que é da alquimia, vem da alquimia. Né? E aí eu vejo na figura dos menininhos, das crianças, mais diabólico do que a figura do próprio, né? Porque ele tá com as asas que... Mas seriam os discípulos, assim? Pois aí eu queria convidar vocês a pensar o que seriam esses dois, né? Será que seria o anjinho e o diabinho ligados por um elo com esse cordão no pescoço? Esse pescoço também sugere subserviência, né? Sugere tem muito a ver com isso. Coleira, né? Geralmente quando a gente lê as interpretações da carta, essas duas figuras lembram a gente da escravização que os nossos desejos podem impor pra gente, né? Ao mesmo tempo, sim, quando a gente se coloca em primeiro lugar, de certa maneira, né? Os nossos desejos em primeiro lugar, nossa vontade em primeiro lugar, tem esse cuidado que vocês falaram também, né? De qual o limite disso ser um desejo e de eu estar submetido ao meu próprio desejo, né? E não enxergar mais nada além disso. Daquilo, né? A ideia de ser os escravizado. Vem por esse lugar. Por isso que eu acho que talvez o diabo fica muito refém. Exato, refém, justamente. A questão do vício, né? Ou até da acepção mais cristã, o pecado, né? Cair em tentação tem muito a ver com essa ideia. E você vê que o nosso mundo, seja pelo lado cristão, o cristão vai diagnosticar, vai dizer que você está pecando e tal. Mas o mundo também da ciência vai diagnosticar que você é um viciado, que você precisa de uma medicação, ou a própria da psicanálise, que você tem um transtorno. Por quê? Porque, na verdade, é um desequilíbrio em relação a essa polaridade que nós temos, né? E aí vocês falaram também que não tem o tridente, né, tem a espada. É legal de lembrar que o tarô de Marcélia, pelo menos assim, né, o que eu já li um pouco a respeito assim, da história, é um baralho, um tarô, né, ele é compósito, então ele tem várias interferências culturais, né, tanto europeias, mas que vêm de outras regiões, né, não só da Europa ocidental, enfim, né, e aí acho que vão compondo essas imagens, né, que não são totalmente cristianizadas, né? Então a questão da espada pode ser, né, uma reverberação dessa ideia de um certo poder, né, dada a essa figura que é central na carta, né? Então as espadas, né, são geralmente ligadas às figuras de decisão, aos reis, por exemplo, né? Os reis portam espadas, né? Alguns deles portam espadas. Os cavaleiros, né? Então são figuras de uma certa... Pois é, o tarô tem uma história meio complexa, né? Porque parece que, na verdade, ele é muito mais tardio do que a gente pensa. Né? Esse formato do Marcélia, né?
Você tem registros de baralhos usados para jogos de brincadeira de adivinhação Sim. entre o século XVI, XV, mas o Marsella, pelo que alguns historiadores contam, ele é mais tardio do que a gente pensa. Seria ali 17, 18 já, né? Só que ele tem essa composição, né? Vão se somando diversos símbolos, Entendi, né? não, De tem tradição. uma história, né? Aí tem uma corrente que liga o tarô aos ciganos, né? Mas é tudo muito discutível, porque não tem uma origem de fato Tudo comprovada, baseado em né? Tudo narrativas narrativa, populares, né? Mas assim, né? Muita gente percebe que ele é mais tardio. O que eu acho interessante, assim, que é a questão do oráculo, né? O homem, desde que o homem é homem, Sim. né? Que começou a trabalhar em sociedade e tal, ele tem essa necessidade de consultar o oráculo, né? E é sempre essa busca que vocês estão falando, tô sempre conectando com o sagrado e o profano, Claro. porque a gente tem que estar com os dois unidos, né? Não Que é o que o existe- diabo desafia, né? É. De alguma maneira Exatamente. provoca isso. Né? Exatamente. Mas está sempre buscando esse lugar de você querer ouvir uma voz que te ajude. E sempre é metafórica, né? Não tem uma resposta oracular que seja aquela, né? Quem quiser ir a terreiro de Umbanda vai sempre encontrar entidades que nunca vai te falar, ó, vai acontecer isso, aquilo. Exato. Nada disso, é tudo metafórico. E aí é que é interessante a leitura, É a né? leitura É, que é legal. o nome do nosso podcast é Apitoniza Ler. As múltiplas leituras das múltiplas semioses, não só na figura, como nisso que você está trazendo. A ideia de que você, Isso que eu acho por bonito, parábolas, por metáforas, você não tem uma visão de si encerrada em si mesmo. Então você pode, na verdade, acessar linhas de tempo interpretativas Sim. que vão te mobilizar para ir para A, B ou C, justamente por essa gama infinita de sentidos. Imagina uma pessoa nós que somos da linguagem, né, que adoramos literatura e linguagem, como isso pode ser sedutor. Inclusive, estamos fazendo essa leitura aqui, não é prévia, né, tiramos essa carta, combinamos. Né, o que ela nos, né, diria hoje, né? Pode ser que amanhã ela nos diga outra Também coisa. não é uma conversa de leitura técnica, né? Não, a gente está aqui exato, muito mais muito para mais explorar, né, os simbolismos do que. Mas acho que tem tudo isso, né? E eu estava lembrando aqui da carta, a gente estava falando do diabo, né? Da tradição das religiões, principalmente as religiões ocidentais, né? Judaico-cristã, enfim, todas as outras. Mas eu fiquei lembrando também da figura do diabo na literatura, né? Acho que tem a clássica, né? A figura do pacto com o diabo, do Fausto, né? E aqui no Brasil, o próprio pacto lá do Grande Sertão Veredas está ali, né? Subjacente àquela história. Então acho que é legal a gente também pensar como a literatura, né? Ela se namora, né? Acho que a arte de modo geral, né? O rock and roll também, né? Então, isso que eu tô falando do ritual, o né? ritual é essa O que coisa envolve uma coisa ritualística. dessa sedução que tem a figura do príncipe das trevas, né? Desse anjo caído que desafiou, quer dizer, o filho mais belo de Deus, né? A imagem de Deus desafiou a própria figura paterna, né? Então tem toda essa história ali. Eu não cheguei a ler mais recentemente, mas eu me lembro que, eu não sei se é o livro de Isaías que conta, né? Que é essa ideia da queda de Lúcifer, né? Que meio que reafirma isso, né? Que ele é o anjo preferido e mais bonito, né? Então acho que essa ênfase é bem interessante, porque ele tem a sedução, ele é o mais belo, e por ser o mais belo, surpreende que ele tenha traído, né? E levado com ele a legião dos anjos. Isso vai aparecer em outras narrativas universais, como a Branca de Neve. Né? Como isso é metafórico, A nesse rainha sentido, para mais literatura, bonita que a Branca né? de Neve. Exato. Então, assim, o diabo é sedutor, o diabo veste Prada. Isso. O diabólico é mais sedutor, né? Tem uma série dentro da psicanálise mesmo, tem o lobo mau. Como ele é sedutor, porque ele é mau. E ele é mau por quê? Porque ele come a vovó. Mas, na verdade, o que seria isso, né? Ele obriga que ela mude de comportamento, esse comer, né? Poderia ser antropofágico. Mas, assim, nos obriga a lidar com os nossos limites aqui na Terra. Eu acho muito isso, né?
Porque não é externo, né? O problema do diabo é esse, que vem a tentação, né? Isso, Aí lembra de Jesus Cristo, 40 dias no deserto, e aí ele foi tentado, né? isso, Pela figura do diabo, né? Mas a gente sabe que esse diabo não é externo, é ele mesmo. Exatamente. Ele se questiona, né? Será que eu vou dar conta? Essa ideia da fé Sim. inabalável, eu acho que o diabo também pode vir a Sim, representar a exatamente. dúvida diante da fé. Mas tem Exato, que ter, Fé tem que duvidar. tem que ter dúvida, Exatamente. entendeu? Porque aí a gente vai voltar, não adianta, é a questão da impermanência da vida, entendeu? A gente está diante de um trágico, estou escrevendo um texto sobre isso, sobre o trágico que é morrer, né? A gente sabe que o caminho natural, a gente vai morrer. Então, assim, por mais que você faça, vai chegar um momento que acabou, entendeu? Aqui, tá, não importa se você acredita ou não em outra vida, não é disso que eu tô falando dessa questão da impermanência. Sim. E aí você tá diante de um lado seu que se vou dar conta, quem é que não cai diante de tantas dificuldades da vida, né? E que lugar existe dentro de você que você se sabota? Isso é o lugar do diabo, né? Esse é o lugar que te leva para baixo, o lugar que você quer, até a gente morreu, né, a Angela Rorô, e a Angela Rorô é um ícone dessa questão, assim, que eu fico pensando que a mulher tem uma voz linda, maravilhosa, competentíssima, né? Como morreu, né? E morreu mal, desamparada, né? Tudo bem que a gente sabe que a gente mora num país que, né, a questão da cultura não valoriza e tal, mas tem uma questão aí, que lugar é esse dessa mulher? O que aconteceu na vida dela que fez esse dom que ela tem, natural, nasceu, enfim, é dela, e aquilo não fez ela como tantos que não conseguem, não é? Eu tô falando no caso dela, mas tem muitos que não conseguem, né? Talvez seja justamente essa ideia de afirmação da vida, né? Que como é alguma coisa dentro dela, talvez ela não tenha conseguido reger essas forças todas dentro dela. É uma potência imensa, Uma potência imensa. Porque eu fiquei pensando assim... É uma coisa divina no sagrado, né? Justamente. Se a gente está falando, né, que o diabo é aquela figura que transita na matéria, né, e a gente está vivendo um momento muito materialista, a gente precisa afirmar que a gente está na matéria, né? Você pode ter uma visão holística, espiritualizada, né, da imanência, mas estamos vivendo na matéria. Então, talvez o diabo seja tão temido, ou a narrativa sobre o diabo seja tão negativa, porque é uma figura que, de alguma maneira, reforça a afirmação da vida na matéria. E será que é interessante, né, para os discursos religiosos, né, que nós afirmemos a vida na matéria? Isso. Porque, ao afirmar a vida na matéria, você também se vê diante de vários impasses, né? Porque a matéria é densa, é difícil, né, transitar por esse mundo cheio de injustiças. Não, e as tentações internas surgem. Mas você estava falando da coisa da tentação de Cristo, né? Dos 40 dias no deserto. Acho que tem o diabo nos provoca também esse romper de uma certa subjetividade, né? Bom, você está naquele caminho, de repente vem. Será que é isso mesmo, né? É como se fosse encruzilhadas. Pegando um pouco a ideia do Lúcifer, da luz, né? Um pouco acendesse uma luz diferente, estranha, que você. Será que é isso? É para isso que eu vou? É para isso que eu vim, né? Então acho que tem. Sem esse momento, você não tem esse romper do sujeito, né? Que vai pensar, vai se criticar, se auto-olhar. Eu acho que o diabo também pode representar muito isso. Esse momento em que a coisa do desvio, da encruzilhada, né? Do caminho, né? Para onde que eu vou? Exato. Será que eu estou no caminho que eu deveria estar? E não necessariamente aquele maniqueísmo de bem e mal, não, né? Porque de jeito isso fica muito o da reduz dúvida, o discurso, né? da dúvida. Acho que a grande revolução que a figura do diabo pode instaurar é a revolução da dúvida. Exatamente. Né? Sem ela você fica dogmático. E como tal, é imprescindível existir a figura do contraponto. Eu gosto sempre do contraponto quando a gente pensa em argumentação, em pensamento. É muito perigoso o discurso único de qualquer natureza, né? Então o contraponto é muito interessante. Ele vai é pelo contraponto que eu paro e penso, opa, estão me trazendo alguma coisa que vale a pena eu pensar a respeito, né? Então acho que uma cultura, por exemplo, como a nossa, uma cultura cristã, né? Uma sociedade brasileira que eminentemente não é uma sociedade ateia, é uma sociedade que crê, independente, né, dos vieses. A figura do diabo é muito interessante para confrontar esse pensamento hegemônico que crê num Deus supremo, soberano e metafísico, né? Porque o Deus não somos nós encarnados. Não. Né? Essa é a questão. Talvez o diabo possa vir a nos desafiar. Mas aí é que entra a questão da psicologia, né? Psicanálise, que essa questão é a seguinte, ninguém quer olhar para dentro, ninguém quer se achar, ninguém quer se ver, ninguém quer ver que os problemas estão dentro. Exatamente. Né? Por que Lúcifer caiu?
Entendeu? Porque ele foi tentado, ele caiu, mas o que é O cair? que que é cair? É, Exatamente, o que que é O cair? que é que é a cair? O que queda é que dessa define? queda? Porque, por exemplo, a figura de Exu, que é uma figura extremamente polêmica e muito complexa, Sim. eu acho uma das figuras muito complexas. Na Umbanda, acabou Preto Velho, a gente é mais fácil de entender, até porque eles já estão em outro patamar, ligado à luz e tal. O Exu é mais ligado a gente mesmo, da matéria. Tanto é que as giras de Exu e Pombagira são as que mais enchem. Porque eles falam, mesmo metaforicamente, eles Uma são linguagem mais próxima, mais Tem uma diretas. proximidade, Proximidade. mais vai, transparente. Só que eles não são simples. Porque Claro, geralmente sim. fala assim, Exu é do mal. Exu faz o bem. Mas geralmente Exu faz o mal e Exu é o diabo. Exatamente. Sempre tem esse mas Exu não é o diabo. É. Entendeu? Por quê? Porque ele vai no teu ponto fraco, ele vai na tua Exato, É a dor. sombra, né? Ele vai na tua sombra. Exatamente. E ele é aquele que comunica. Ele tem esse lugar ingrato também, né? Porque ele faz a comunicação toda de Orum, é ele. Então, assim, mas ele vai te mostrar, ele vai te espelhar aquilo que você não quer ver. Exatamente. E muita gente se manda, né? Se manda porque incomoda, dói, né? Dói. E você não quer. Você estava falando da psicologia, né? É muito como age a questão diabólica na psicanálise, né? Que você vai lá, fala suas verdades, aí o psicanalista só sublinha, né? É isso mesmo? Aí você já caiu, né? A sua queda é aquela da certeza. E acabei de falar, mas não tenho mais certeza, né? Porque é um pouco como age essa figura diabólica nesse sentido, para te abrir, né? O que você, as suas certezas, né? Às vezes estão te levando para um caminho de, né, completa, assim, né? Perdição no mau sentido, você não consegue, sim. né, sair daquele, É um ciclo daquele ciclo vicioso. né? E aí, vício, né? quando alguém Vício te prende. sublinha, né? Será que é isso mesmo? Aí Isso você já devolve cai, a né? questão, é. Aquilo Nossa, o que daquela, você está né? trazendo, eu nunca tinha pensado, né? Quando a gente tirou a carta, pensar na Quantas dimensão, coisas, né, não que é? tem. Na dimensão dialética do diabo, porque Sim. é ele que vai nos Ele é mobilizar. fundamental no final das contas. Ele que vai nos mobilizar a pensar na dúvida. E a gente está vivendo o quê? Um momento das certezas, das bolhas, que todo mundo não se comunica, cada um tem suas certezas dogmáticas. Então, talvez o diabo venha para quebrar esse dogma, né? Nos colocar totalmente. Que é o Fausto, né? Que tá lá no Total, quarto fechado, né? Eu li tanto, eu já estudei tanto, eu não sei nada. Ele não tem a experiência da vida, né? Exatamente. E aí o Mefistófeles joga ele na vida, que é o que Exu faz mesmo. Exatamente. E tem a parte que eu adoro quando ele vai na parte da antiguidade clássica, né? E aí que ele começa, o Mefistófeles, não, mas eu não tô entendendo o que eles estão falando, mas claro, não existia a figura do diabo na antiguidade, né? Porque isso é cristã, né? Então ele assim, eu não estou entendendo o que eles estão falando. Aí eu adoro, Nossa, ele tem um humor maravilhoso, assim. Nossa, aí você vê, não falamos ainda sobre isso, mas e a figura diabólica feminina? Por que o feminino tá tão ligado ao diabólico? Pois então. O que a igreja fez? O que a igreja? Queimam-se as bruxas, a mulher tem os seus ciclos incompreendidos, então tudo aquilo que eu não compreendo eu tendo a fazer o quê? Colocar no lado da sombra, do mal, do incompreensível. E você queima, né? Você Porque queima, o fogo purifica, né? Purifica. Então, assim, a igreja quis purificar a humanidade das mulheres. Exatamente. Para a igreja, isso é muito o sério, ideal né? seria só ver, né, a mulher para procriar e depois, isso, né? exatamente, depois mata. Que aí já vem uma mais nova que a submissão completa, né, das mulheres. A que é uma Gretchen. morte, é uma morte. O que é a Gretchen na vida do Fausto, né? Uhum. Ela no final, né, tem uma morte que ela para virar santa, né? Sim. A questão de transar, né, do prazer feminino não Exato, existe, muito né? incompreendido. E essa questão do diabólico associada à figura da mulher, não só bruxa, feiticeiras, ninfas, né? Você vê, por exemplo, a questão da feitiçaria, está muito mais associada à mulher feiticeira do que o homem E feiticeiro. a própria mulher bruxo, como o diabo encarnado, É o né? diabo As coisas encarnado. assim, ela que tenta tenta. o homem, né? Ela que vai desviar Exato. Não, a a Eva, a pessoa, gente, o homem do Eva. seu caminho. O pecado original, a Eva, a serpente. A ideia da serpente também, a serpente é um ente feminino, né? É a serpente. Então, acho que tem muitas camadas pra gente pensar a mulher e o diabólico. Me deu até ideia pro site, hein? Pra gente... É uma coisa, pessoal que está nos ouvindo aqui, se comunicando com outras nossas maneiras criativas aqui, né? Não, porque essa questão do patriarcado, que é tão cansativo, né?
Mas, tipo, para as mulheres se defenderem, para as mulheres falarem, para as mulheres. É sempre assim, tem que ser em grupo, né? E mesmo assim tem dúvidas, existem as dúvidas. existem as Mas dúvidas, e a roupa? Como é que ela estava usando? Né? Ela que Isso. seduz, ela que estimula. E a mulher é em Ela grupo e a mulher se colocando muito como inimiga da outra mulher, né? Assim, tem uma competição. essa ideia de você recuperar a sua ancestralidade, né? De você limpar as feridas ancestrais, tem a ver com esse fazer as pazes com o seu coletivo feminino, né? Abraçar as mulheres que te deram as mãos. Eu acho tão bonito esse trabalho de roda de mulheres, né? É uma encantaria, né? É uma encantaria. E é uma cura que só quem sente sabe. Que isso vai... Por exemplo, eu vou passar isso para minha filha, tenho certeza que ela passaria para uma filha. Ela não vai repetir, né? Porque ela já tem consciência de que somos diabólicas sim, mas é necessário. Toda essa recuperação ancestral do que foi abafado, né? Do que foi... muitas vezes submetido, né? Tem uma pombagira lá da Julieta, que é a dirigente da casa, que é a Dona Sete Catacumbas. Adoro esse nome. Nossa, os nomes das... Não, são maravilhosos. São, porque é da linha das almas de um são as habitações do diabo, né? Do diabo, exatamente. Catacumbas, né? E eu vou contar a história dela, que ela já me falou, que ela morreu na Inquisição, né? Ela foi queimada. Eu falei, cara, doida pra saber, assim, porque... Olha o fogo chegando. Mas assim, eu acho que fechar com o feminino acho que pode ser interessante. Eu tô apaixonada pela deusa Kali. Então, depois a gente vai ter que falar sobre a deusa Kali. Vamos falar. Esse podcast está falando de tarô, mas vai chegar um momento em que as cartas vão se esgotar e os assuntos vão migrar para outros temas. Faz temas livres também. E tem outros oráculos também. E outros oráculos, a gente pode se mergulhar, né? Porque é uma forma de nós estudarmos também. Somos estudiosos aqui, adoramos. Então, esse encontro de hoje, né? Acho que foi bom, né? Pra gente ver essas possibilidades que a carta do diabo oferece pra gente pensar, Mas é só uma né? pergunta, assim, básica. Se você tá jogando tarô e aí cai a carta do diabo, porque eu sempre ouvi falar, o pessoal corre. É tanta carga simbólica, né? Na figura do diabo, né? Mas, minha vida tá uma droga, né? Nossa, sou eu. Mas é bem interessante, né? Assim, não jogo muito, mas quando eu jogo, o diabo insiste em aparecer como a própria imagem daquele que consulta, né? Porque é a coisa da dúvida, né? Sim. Às vezes você está muito apegado a uma questão e aí o tarô... O apego. É que você falou da linguagem metafórica, né? Muitas vezes o que essa linguagem metafórica trabalha? Para você desviar daquela sua obsessão e olhar o entorno, o que está acontecendo. Porque muitas vezes aquela obsessão sua te deixa num escuro sobre as outras questões que podem estar te afetando e você não vê. Né? Então, às vezes, o diabo aparece com a própria imagem do consulente, daquele que vai ali. Olha como você está obsessivo, olha como você está escravizado pela sua própria ideia. Né? Vamos pensar então, é bem legal quando ele aparece. Sua vida pode ir para um outro lugar aqui. Né? Olha, que interessante. E claro que tem toda a questão, né? Quando ele aparece no campo das relações, né? Para você repensar como você está sendo tratado e como é que você trata as pessoas, né? Relações, por exemplo, aparece muito nas relações de trabalho, né? No campo que envolve a questão econômica do trabalho, o diabo às vezes aparece para indicar isso, né? Qual é a relação que você está estabelecendo e para você repensar esse tipo de relação, né? As relações trabalhistas são, né, na maior parte do que a gente vive, relações diabólicas de escravização. Né? Abuso de poder, assédios, manipulação, enfim, tudo isso. Então, costuma aparecer. Mais ou menos é por aí, né? Mas é muito insistente como uma figura, imagem do próprio consulente, né? Da própria pessoa que vem buscar. Enfim, acho que é isso. Vocês querem mais comentar alguma coisa? Vamos dar adeus ao diabo hoje? Vamos agradecer também por ele se presentificar aqui hoje com carta. Isso aí, até a próxima. E voltamos numa próxima.